Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste amanhecer que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero falar sobre algo que pode transformar completamente não apenas este dia, mas toda a tua jornada. Colocar Deus em primeiro lugar. Sei que ao abrir os olhos esta manhã, talvez tenha sentido o peso das decisões que precisas tomar, das portas que parecem fechadas, dos caminhos que não sabes qual escolher. Quantas vezes acordamos com a sensação de estar perdidos no meio de tantas opções, ou pior ainda, sem opção alguma? Mas existe um segredo que os que confiam no Senhor conhecem bem. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando lhe entregamos o controle do nosso dia, antes mesmo de dar o primeiro passo, algo sobrenatural acontece. Os caminhos que pareciam impossíveis começam a se abrir. As portas trancadas cedem diante da sua autoridade e a clareza que tanto buscamos finalmente chega ao nosso coração. Esta oração de hoje é para ti que precisas ver os teus caminhos se abrirem, que necessitas de direção, que anseias por experimentar o favor de Deus operando na tua vida. Escreve nos comentários Deus em primeiro lugar e une-te a esta corrente de fé. Fica comigo até o final, porque vais descobrir como esta simples decisão matinal pode mudar tudo. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma bela expressão religiosa, é um princípio espiritual com poder de transformar a nossa realidade. Em Provérbios capítulo 6, versículos 5 e 6, a palavra nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Repara na promessa, ele endireitará as tuas veredas. Não diz que talvez endireite ou que poderá endireitar, mas sim que endireitará. É uma certeza, uma garantia divina para aqueles que o colocam em primeiro lugar. Quando começamos o dia buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, conforme Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Isto significa que quando priorizamos a presença de Deus, quando buscamos conhecer a sua vontade, antes de traçar os nossos planos, Ele assume a responsabilidade de cuidar de cada detalhe da nossa vida. Não precisamos mais caminhar às cegas, nem tomar decisões baseadas apenas na nossa limitada compreensão. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar e viram os seus caminhos se abrirem de forma extraordinária. Pensa em Abraão, que quando obedeceu ao chamado de Deus e deixou tudo para trás, não sabia exatamente para onde ia, mas confiou que o Senhor lhe mostraria o caminho. E que caminhos Deus abriu para ele. Tornou-se pai de nações, herdeiro de promessas eternas. Considera Daniel, que mesmo em terra estranha, mesmo sob ameaça de morte, colocava Deus em primeiro lugar orando 3 vezes ao dia. Os caminhos que se abriram para ele foram sobrenaturais. Foi preservado na cova dos leões, tornou-se conselheiro de reis, recebeu revelações proféticas. E que dizer de José? Vendido como escravo, injustamente preso, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar em cada situação. O resultado? Deus abriu caminhos que o levaram do calabouço ao palácio, da prisão ao governo de uma nação. Estes exemplos não estão na Bíblia apenas como histórias antigas. São padrões espirituais que continuam válidos hoje para ti e para mim. Quando colocamos Deus em primeiro lugar cada manhã, estamos fazendo mais do que uma simples oração matinal. Estamos estabelecendo uma ordem de prioridades que afeta cada decisão que tomaremos nas próximas horas. É como ajustar uma bússola antes de iniciar uma viagem. Uma vez que está corretamente calibrada, apontando para o norte verdadeiro, todos os demais pontos cardeais ficam automaticamente no lugar certo. Deus é o nosso norte verdadeiro.
Quando alinhamos o nosso coração com Ele logo pela manhã, quando declaramos que a Sua vontade é mais importante que a nossa, quando pedimos que Ele dirija os nossos passos, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Os anjos de Deus são enviados adiante para preparar o caminho. As portas que o inimigo trancou são abertas pela chave da obediência. Os obstáculos que pareciam intransponíveis são removidos pelo poder da sua palavra. Não se trata de magia, trata-se de viver segundo os princípios do reino de Deus. Estes princípios funcionam porque foram estabelecidos pelo próprio Criador do universo, aquele que conhece cada detalhe do teu futuro e deseja guiar-te pelo melhor caminho. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda a criação, Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações abertos e espíritos sedentos. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que separados de Ti os nossos caminhos são tortuosos e as nossas decisões confusas. Por isso, neste momento sagrado, declaramos que queremos colocar-te em primeiro lugar, não apenas hoje, mas em cada dia das nossas vidas. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que começamos os nossos dias correndo atrás das nossas próprias agendas, sem primeiro buscar a Tua face. Perdoa-nos por termos confiado mais no nosso próprio entendimento do que na Tua sabedoria infinita. Hoje fazemos diferente. Hoje escolhemos começar contigo. Queremos que sejas o primeiro pensamento da nossa mente, a primeira palavra dos nossos lábios, a primeira prioridade do nosso coração. Que tudo o mais venha depois de Ti, porque sabemos que quando Te buscamos em primeiro lugar, todas as demais coisas encontram o seu devido lugar. Ensina-nos a viver segundo esta ordem divina que traz bênção e prosperidade verdadeira. Senhor Jesus, Tu nos ensinaste a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, prometendo que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Nós cremos nesta promessa com todo o nosso coração. Cremos que quando Te colocamos em primeiro lugar, Tu assumes o controle de cada área da nossa vida. Cremos que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e os Teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Por isso, rendemo-nos completamente à Tua vontade. Não queremos seguir os nossos próprios planos se eles não estiverem alinhados com o Teu propósito para nós. Mostra-nos o caminho que devemos seguir, abre as portas que devemos atravessar, fecha as portas que nos levariam por caminhos errados. Que a nossa oração seja sempre: não se faça a minha vontade, mas a Tua. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não a compreendemos completamente. Confiamos que Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Pai Celestial, nós Te entregamos este dia que está começando. Cada hora, cada minuto, cada segundo está sob o Teu controle. Que não façamos nada sem antes consultar-Te, sem antes buscar a Tua orientação. Quando formos tomar decisões importantes, lembra-nos de parar e perguntar: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Quando surgirem oportunidades tentadoras, dá-nos discernimento para saber se vêm de Ti ou são distrações do inimigo. Quando os caminhos se bifurcarem diante de nós, ilumina claramente qual direção devemos tomar. A Tua palavra promete em Provérbios que quando Te reconhecemos em todos os nossos caminhos, Tu endireitarás as nossas veredas. Nós reivindicamos esta promessa agora. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Remove os obstáculos que o inimigo colocou. Aplana os lugares difíceis. Torna retos os caminhos tortuosos. Que onde havia confusão, venha clareza. Onde havia dúvida, venha certeza. Onde havia medo, venha confiança. Senhor, abençoa cada decisão que tomaremos hoje. Desde as pequenas escolhas do cotidiano até as grandes decisões que podem mudar o rumo das nossas vidas,
que todas sejam guiadas por ti. Quando formos escolher as palavras que diremos, que sejam palavras que te honrem. Quando formos decidir como usar o nosso tempo, que o usemos de maneira que te agrade. Quando formos determinar onde investir os nossos recursos, que sejamos sábios mordomos daquilo que tu nos confiaste. Que em tudo, absolutamente tudo, a pergunta que nos guie seja: isto glorifica a Deus? Isto está alinhado com a sua vontade? Isto me aproxima mais dele ou me afasta? Senhor, dá-nos a coragem de escolher sempre o que te agrada, mesmo quando for difícil, mesmo quando exigir sacrifício, mesmo quando o mundo não compreender. Porque sabemos que obedecer-te é sempre o caminho mais seguro, mesmo que não pareça o mais fácil. Pai, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas finanças. Que sejamos fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas, reconhecendo que tudo o que temos vem de ti. Ensina-nos a administrar com sabedoria o dinheiro que nos confiaste. Abre portas de provisão sobrenatural para aqueles que estão em necessidade financeira. Que não confiemos nas riquezas, mas em ti, o Deus vivo que nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quando formos tentados pela ganância ou pela avareza, lembra-nos que a vida não consiste na abundância de bens que possuímos. Que o nosso tesouro esteja no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Multiplica os nossos esforços. Que vejamos o fruto da nossa labuta, mas que nunca esqueçamos que é tu quem nos dá força para adquirir riquezas. Protege-nos do amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males, mas ensina-nos a usar os recursos materiais como ferramentas para avançar o teu reino. Senhor, nós te colocamos em primeiro lugar nos nossos relacionamentos, que sejamos instrumentos do teu amor em cada encontro, em cada conversa, em cada interação. Ajuda-nos a amar as pessoas como tu as amas, a ver nelas o que tu vês, a tratá-las com a dignidade que merecem como criações tuas. Nos nossos casamentos, que tu sejas o centro, o fundamento, a cola que nos mantém unidos. Ensina os cônjuges a amarem-se com amor sacrificial, a perdoarem-se rapidamente, a honrarem-se mutuamente. Nos nossos lares, que a tua presença habite em cada cômodo. Que as nossas casas sejam lugares de paz, de alegria, de adoração. Abençoa os nossos filhos com sabedoria desde pequenos. Guarda-os dos perigos deste mundo. Coloca ao redor deles anjos protetores que cresçam no conhecimento de ti e no teu temor. Restaura os relacionamentos quebrados, onde a mágoa traz cura, onde há ressentimento traz perdão. Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa saúde. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Estende a tua mão curadora sobre cada corpo que está enfermo, onde a dor traz alívio, onde a doença traz cura, onde a fraqueza traz força renovada. Toca os que estão em hospitais neste momento, guia as mãos dos médicos e enfermeiros. Que os tratamentos sejam eficazes, que os medicamentos façam o efeito necessário, que os diagnósticos sejam precisos. Para aqueles que enfrentam doenças crônicas, dá-lhes paciência e esperança. Para os que lutam contra doenças graves, manifesta o teu poder curador de forma sobrenatural. Senhor, cura não apenas os corpos, mas também as mentes e as emoções. Há tantos que sofrem com ansiedade, depressão, traumas do passado. Toca-os com o teu amor que restaura, com a tua paz que excede todo o entendimento. Liberta os cativos, consola os aflitos, levanta os abatidos. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar no nosso trabalho e nas nossas carreiras, que trabalhemos não para os homens, mas para ti, sabendo que é de ti que vem a recompensa.
Dá-nos excelência em tudo o que fizermos, que sejamos os melhores funcionários, os mais dedicados profissionais, não para recebermos glória humana, mas para que o teu nome seja glorificado através de nós. Abre portas de emprego para os que estão desempregados. Que esta seja a semana em que receberão a ligação que tanto esperam, a proposta que mudará a sua situação. Para os empresários e empreendedores, dá sabedoria para gerir os seus negócios. Multiplica os seus empreendimentos, que prosperem não apenas financeiramente, mas que sejam bênção para muitos. Protege do fracasso aqueles que estão a lutar para manter os seus negócios. Envia clientes, abre mercados, cria oportunidades, que vejam a tua mão operando nos seus negócios. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa educação e no nosso crescimento. Dá sabedoria aos estudantes que estão a preparar-se para exames, que se lembrem de tudo o que estudaram. Afasta a ansiedade que paralisa e traz o branco. Aos que estão em processos de aprendizagem, concede capacidade de compreensão. Abre as suas mentes para absorver conhecimento. Que sejam alunos dedicados e disciplinados. Para os professores e educadores, renova a paixão pelo ensino. Dá-lhes criatividade para transmitir conhecimento de forma que os alunos compreendam. Que sejam não apenas instrutores de matérias acadêmicas, mas formadores de caráter. Senhor, que nunca deixemos de aprender, de crescer, de desenvolver-nos. Que sejamos sempre estudantes da Tua palavra, aprendizes da Tua sabedoria. Ensina-nos as Tuas verdades eternas que transformam vidas. Que o conhecimento que adquirimos nos aproxime mais de Ti e não nos afaste. Senhor, nós Te colocamos em primeiro lugar na nossa segurança e proteção. Cobre-nos com o Teu sangue precioso. Coloca ao nosso redor anjos acampados que nos guardem em todos os nossos caminhos. Protege-nos dos acidentes, dos perigos visíveis e invisíveis, das armadilhas do inimigo. Quando sairmos de casa, vai à nossa frente. Quando voltarmos, recebe-nos em paz. Que nenhum mal nos sobrevenha, nenhuma praga chegue à nossa morada. Protege os nossos veículos enquanto conduzimos. Guarda-nos no trânsito. Dá-nos atenção e prudência ao volante. Afasta de nós motoristas imprudentes, situações perigosas, momentos de risco. Senhor, protege especialmente as nossas crianças. Guarda-as no caminho para a escola e de volta para casa. Protege-as de pessoas mal intencionadas, de influências negativas, de todo o tipo de perigo. Que os nossos jovens sejam preservados das drogas, da violência, da imoralidade que assola esta geração. Pai Celestial, nós Te colocamos em primeiro lugar nas nossas emoções e sentimentos. Senhor, Tu conheces cada coração que está partido neste momento. Conheces os que acordaram com lágrimas nos olhos, os que carregam dores que ninguém vê, os que sorriem por fora, mas choram por dentro. Consola os que choram, abraça os solitários, enche o vazio dos que se sentem vazios. Que a Tua presença seja tão real que sintamos literalmente que não estamos sozinhos. Para os que lutam contra a tristeza profunda, traz alegria. Não uma alegria superficial, mas aquela alegria do Senhor que é a nossa força. Para os ansiosos, traz a Tua paz. Aquela paz que excede todo o entendimento e guarda os corações e as mentes. Ensina-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Liberta os que estão presos em ciclos de pensamentos negativos, de preocupações constantes, de medos paralisantes. Senhor Jesus, nós Te colocamos em primeiro lugar nos nossos sonhos e aspirações. Que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos para nós. Que as nossas aspirações estejam alinhadas com o Teu propósito. Se há sonhos que cultivamos que não vêm de Ti, ajuda-nos a soltá-los. Se há planos que fizemos que não estão de acordo com a Tua vontade, dá-nos humildade para ajustá-los.
Mas, Senhor, também cremos que Tu colocaste sonhos santos nos nossos corações. Sonhos que parecem impossíveis, mas que para Ti são possíveis. Hoje pedimos que comeces a abrir os caminhos para que esses sonhos se concretizem. Abre portas que homem nenhum pode fechar. Remove obstáculos que parecem intransponíveis. Conecta-nos com as pessoas certas que podem ajudar-nos. Coloca-nos nos lugares certos no tempo certo. Que vejamos os nossos sonhos transformarem-se em realidade, não pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo Teu Espírito. Pai amado, nós Te colocamos em primeiro lugar na nossa fé e vida espiritual. Aumenta a nossa fé. Onde há dúvida, traz certeza. Onde há incredulidade, traz confiança inabalável na Tua palavra. Que a nossa fé não seja baseada em sentimentos que mudam, mas na Tua palavra que permanece para sempre. Ajuda-nos a crer mesmo quando não vemos, a confiar mesmo quando não compreendemos, a esperar mesmo quando parece que nada está a acontecer. Senhor, que sejamos pessoas de oração, que a oração não seja apenas um ritual religioso, mas uma conversa constante contigo. Ensina-nos a orar sem cessar, a viver em comunhão permanente contigo. Que a leitura da Tua palavra seja o nosso alimento diário. Que tenhamos fome e sede da Tua justiça. Abre os nossos olhos para compreendermos as Escrituras. Fala-nos através delas. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nós Te colocamos em primeiro lugar no nosso testemunho e influência. Que a nossa vida seja uma carta aberta que todos possam ler. Que as pessoas vejam Jesus em nós, através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. Dá-nos ousadia para compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não Te conhecem. Que não tenhamos vergonha de declarar que somos Teus. Usa-nos como instrumentos para trazer outros ao Teu reino. Abre portas para conversas sobre a fé. Dá-nos as palavras certas no momento certo. Que o nosso testemunho seja acompanhado de poder, de sinais, de maravilhas. Senhor, há pessoas ao nosso redor que estão perdidas, sem esperança, caminhando para a eternidade sem Ti. Usa-nos para alcançá-las. Coloca-nos estrategicamente nos Seus caminhos. Que sejamos sal que dá sabor e luz que dissipa as trevas. Que a nossa influência se estenda muito além do que imaginamos. Pai Celestial, nós Te colocamos em primeiro lugar no uso do nosso tempo. Senhor, o tempo é um presente que nos deste e que não volta. Ajuda-nos a redimir o tempo, a usá-lo sabiamente, que não desperdícemos horas em coisas que não têm valor eterno. Mostra-nos o que é prioritário e o que é secundário. Dá-nos sabedoria para saber quando dizer sim e quando dizer não. Livra-nos da procrastinação que rouba os nossos dias. Dá-nos disciplina para fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Senhor, que reservemos tempo de qualidade para Ti cada dia. Que não permitamos que a correria da vida nos roube os momentos de intimidade contigo. Que também reservemos tempo para a família, para os amigos, para descansar. Ensina-nos o equilíbrio entre trabalho e descanso, entre atividade e contemplação. Que ao final de cada dia possamos olhar para trás e ver que o tempo foi bem investido. Senhor Jesus, nós Te colocamos em primeiro lugar nas nossas palavras e comunicação. Que a nossa boca seja fonte de bênção e não de maldição. Que as nossas palavras edifiquem e não destruam. Coloca guarda sobre os nossos lábios, que não falemos mal de ninguém, que não participemos de fofocas, que não espalhemos boatos. Quando formos tentados a reclamar, ajuda-nos a escolher gratidão. Quando formos tentados a criticar, ajuda-nos a escolher encorajamento. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, cheias de graça. Que saibamos quando falar e quando calar. Há momentos em que o silêncio é mais sábio que 1000 palavras.
Dá-nos discernimento para reconhecer esses momentos. Senhor, que as nossas conversas honrem-te, que mesmo nas redes sociais, nas mensagens que enviamos, nos comentários que fazemos, tudo reflita que te pertencemos, que sejamos conhecidos como pessoas que falam vida, esperança, verdade. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas lutas e batalhas. Senhor, sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Equipara-nos com toda a armadura de Deus, que cinjamos os lombos com a verdade, que vistamos a couraça da justiça, que calçamos os pés com o evangelho da paz, que tomemos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, que coloquemos o capacete da salvação e empunhemos a espada do Espírito, que é a tua palavra. Senhor, pelejamos não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Derruba as fortalezas de mentira que o inimigo construiu nas nossas mentes. Quebra as cadeias que nos prendem, liberta os cativos, declara vitória sobre cada batalha que enfrentamos. Que saibamos que a batalha é tua e que já venceste na cruz do Calvário. Senhor, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas expectativas para este dia, que esperemos grandes coisas de ti, porque serves a um Deus grande. Cremos que hoje será diferente, porque decidimos começar contigo. Cremos que os caminhos que estavam fechados começarão a se abrir. Cremos que as soluções que procurávamos começarão a aparecer. Cremos que a clareza que necessitávamos começará a chegar. Senhor, que ao longo deste dia vejamos as tuas digitais em cada detalhe, que reconheçamos a tua mão operando nas pequenas coisas e nas grandes, que ao final do dia possamos testemunhar que valeu a pena colocar-te em primeiro lugar. Que esta se torne a nossa prática diária, não apenas hoje, mas todos os dias, que acordemos cada manhã com o desejo de buscar primeiro o teu reino, porque sabemos que quando te colocamos em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Pai Celestial, abençoa os nossos pensamentos neste dia, que a nossa mente seja renovada pela tua palavra. Que pensemos no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Afasta de nós os pensamentos negativos, as imaginações vãs, as preocupações infundadas. Enche a nossa mente com os teus pensamentos, com as tuas promessas, com esperança. Quando o inimigo tentar plantar sementes de dúvida, que imediatamente as identifiquemos e as rejeitemos. Que levemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, há pessoas que lutam com pensamentos obsessivos, com memórias dolorosas que não as deixam em paz. Liberta-as. Traz cura às mentes atormentadas, que experimentem a liberdade que há em Cristo Jesus. Dá-nos clareza mental para tomar decisões sábias, que a nossa mente seja afiada, focada, produtiva. Protege-nos de confusão mental, de esquecimento prejudicial, de qualquer ataque à nossa saúde mental. Senhor Jesus, abençoa as nossas atitudes neste dia. Que tenhamos a atitude que houve em ti, humildade, mansidão, amor sacrificial. Ajuda-nos a não pensarmos de nós mesmos além do que convém. Que sejamos humildes de coração, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem de ti. Quando formos tentados pelo orgulho, lembra-nos que a soberba precede a ruína. Quando formos tentados pela arrogância, mostra-nos a beleza da humildade. Senhor, dá-nos uma atitude de gratidão. Que em tudo demos graças, porque esta é a tua vontade para nós. Que vejamos as bênçãos em vez de focar nas faltas. Que contemos as misericórdias em vez de enumerar as queixas. Mesmo nas dificuldades, que mantenhamos uma atitude de fé, sabendo que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam.
que a nossa atitude seja contagiante, influenciando positivamente todos ao nosso redor. Pai amado, abençoa os nossos passos neste dia. Que cada passo que dermos seja ordenado por Ti. Que não caminhemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Guia-nos pelo caminho estreito que conduz à vida. Afasta-nos de atalhos perigosos, de desvios que nos levariam para longe de Ti. Quando chegarmos a encruzilhadas, mostra-nos claramente qual direção tomar. Não permitas que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Que os nossos pés sejam ligeiros para fazer o bem, para levar boas novas, para correr em Teu socorro quando nos chamares. Senhor, há lugares onde não devemos ir, pessoas com quem não devemos nos associar, caminhos que devemos evitar. Dá-nos discernimento para reconhecer essas situações. Coloca barreiras quando estivermos prestes a ir por um caminho errado. Envia sinais claros. Que sejamos sensíveis à Tua voz que nos diz: este é o caminho, andai nele. Senhor, abençoa as nossas mãos e o trabalho que realizarão hoje. Que as nossas mãos sejam instrumentos de bênção. Que tudo o que tocarmos prospere. Que o trabalho das nossas mãos seja estabelecido. Dá-nos habilidade, destreza, competência em tudo o que fizermos. Que sejamos excelentes no nosso ofício, reconhecidos pela qualidade do nosso trabalho. Senhor, multiplica o fruto do trabalho das nossas mãos. Que 1 hora do nosso trabalho renda como 10. Que os nossos esforços sejam sobrenaturalmente produtivos. Abençoa os que trabalham com as mãos, artesãos, operários, mecânicos, agricultores, que vejam abundância. Protege as mãos de acidentes, de ferimentos, de qualquer dano. Que as nossas mãos sejam usadas para abençoar outros, para dar, para servir, para consolar, para curar. Que nunca as usemos para fazer o mal, para ferir, para roubar. Que sejam mãos santas, levantadas em adoração a Ti. Pai Celestial, abençoa os nossos olhos neste dia. Que vejamos o mundo através dos Teus olhos. Que enxerguemos as pessoas como Tu as vês, preciosas, amadas, criadas à Tua imagem. Ajuda-nos a ver além das aparências, a enxergar o coração. Senhor, protege os nossos olhos de tudo o que é impuro, de tudo o que nos afastaria de Ti. Ajuda-nos a fazer aliança com os nossos olhos para não olharmos para o que não devemos. Afasta de nós a concupiscência dos olhos. Que não desejemos o que pertence a outros. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, que vejamos a Tua glória, que reconheçamos a Tua mão operando, que percebamos as oportunidades que colocas no nosso caminho. Há coisas no mundo espiritual que não enxergamos com olhos naturais. Abre os nossos olhos para vermos os Teus anjos ao nosso redor, para percebermos a Tua presença constante. Que os nossos olhos sejam fontes de luz e não de trevas. Senhor Jesus, abençoa os nossos ouvidos neste dia, que estejam atentos à Tua voz. Fala-nos, Senhor, que os Teus servos escutam. Que consigamos distinguir a Tua voz em meio ao barulho do mundo. Quando falares ao nosso coração, que reconheçamos imediatamente. Afasta de nós toda palavra que não vem de Ti. Protege-nos de ouvir críticas destrutivas, fofocas venenosas, mentiras enganadoras. Que sejamos surdos para a voz do inimigo que tenta nos desencorajar, nos confundir, nos afastar de Ti. Senhor, há pessoas que têm problemas de audição física. Toca-as com o Teu poder curador. Restaura a audição perdida para os que são surdos, que experimentem a Tua presença de maneiras especiais. Que os nossos ouvidos sejam sensíveis às necessidades dos outros, que ouçamos os pedidos de ajuda, os clamores silenciosos, as dores não verbalizadas. Que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Pai amado, abençoa os nossos corações neste dia.
Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto, examina o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, tira de nós todo o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, sensível à tua voz, compassivo para com os outros. Que o nosso coração seja morada do teu Espírito Santo. Que seja um lugar de adoração constante, de louvor incessante. Senhor, há corações partidos que precisam de cura. Corações magoados por traições, decepções, perdas. Derrama o teu bálsamo curador sobre esses corações. Restaura-os completamente. Que do nosso coração fluam rios de água viva. Que seja fonte de vida e não de amargura. Guarda o nosso coração acima de tudo o que se deve guardar, porque dele procedem as fontes da vida. Enche-o com o teu amor, com a tua paz, com a tua alegria. Senhor, abençoa as nossas famílias neste dia. Protege cada membro da nossa família com o teu sangue precioso. Que a tua presença habite nos nossos lares. Senhor, restaura os casamentos que estão em crise. Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há frieza, acende novamente o amor. Onde há incompreensão, traz diálogo e empatia. Ajuda os cônjuges a lembrarem-se do porquê se apaixonaram, do porquê fizeram votos um ao outro. Renova o compromisso, fortalece o vínculo, aprofunda a intimidade. Senhor, abençoa os nossos filhos. Guarda-os de todo mal, protege-os na escola, nas ruas, onde quer que estejam. Cerca-os com anjos protetores. Livra-os das más companhias, das influências negativas, dos perigos desta época. Que cresçam em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Senhor, consola os que perderam familiares. Abraça-os com o teu amor. Enxuga as suas lágrimas. Lembra-os de que um dia haverá reencontro no céu. Pai Celestial, abençoa a nossa igreja e a comunidade de fé. Fortalece os pastores e líderes. Dá-lhe sabedoria para guiar o rebanho, coragem para pregar a verdade, amor para cuidar das ovelhas. Protege-os dos ataques do inimigo. Renova-lhes as forças quando estiverem cansados. Que não desanimem diante das dificuldades. Senhor, une o teu povo em amor. Que não haja divisões entre nós. Que sejamos um como tu e o Pai sois um. Afasta de nós o espírito de crítica, de competição, de comparação. Que nos amemos uns aos outros como tu nos amaste. Senhor, aviva a tua igreja. Derrama o teu espírito sobre nós. Que experimentemos um novo Pentecostes. Que sinais e maravilhas acompanhem a pregação da palavra. Que muitos sejam salvos, curados, libertos. Que a igreja seja relevante, poderosa, transformadora. Usa-nos para impactar a nossa cidade, o nosso país, o mundo. Senhor Jesus, abençoa a nossa nação neste dia. Senhor, tu és o Rei das nações. Estabeleces reis e os removes. Intervém na situação do nosso país. Dá sabedoria aos governantes, que tomem decisões que beneficiem o povo e honrem a ti. Afasta a corrupção, a injustiça, a opressão. Levanta líderes segundo o teu coração, pessoas íntegras, tementes a Deus, comprometidas com a verdade e a justiça. Senhor, traz cura à nossa terra. Perdoa os nossos pecados nacionais. Restaura a moralidade, os valores, os princípios que se perderam. Protege a nossa nação de ataques externos e internos. Guarda as nossas fronteiras. Dá paz nas nossas ruas. Acaba com a violência, com o crime, com o tráfico. Senhor, que haja um avivamento espiritual na nossa terra, que multidões se voltem para ti. Que o Evangelho seja pregado em cada canto do país. Que sejamos uma nação que te honra, que te serve, que te adora. Pai amado, abençoa aqueles que estão em posições de autoridade sobre nós. Os nossos chefes, supervisores, gerentes.
Dá-lhes sabedoria para liderar com justiça, que nos tratem com respeito e dignidade. Senhor, abençoa também aqueles que estão sob a nossa autoridade. Ajuda-nos a liderá-los com amor, com paciência, com sabedoria. Que sejamos exemplos dignos de serem seguidos. Senhor, abençoa os professores que educam as nossas crianças. Dá-lhes amor pela sua vocação. Que não vejam o ensino apenas como um emprego, mas como um ministério. Protege-os do desgaste, do desânimo, valoriza o trabalho deles. Senhor, abençoa os médicos e profissionais de saúde. Usa-os como instrumentos de cura. Dá-lhes conhecimento, competência, compaixão, que sejam canais das tuas bênçãos. Abençoa os policiais e militares que protegem a nossa segurança. Guarda-os enquanto nos guardam, que voltem em segurança para suas famílias. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por provações neste momento. Os que enfrentam doenças graves, os que lutam contra vícios, os que atravessam crises financeiras severas. Senhor, manifesta-te poderosamente na vida deles, que vejam que Tu és Deus mesmo no meio da tempestade. Fortalece-os para não desistirem. Lembra-os de que as tribulações deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Que saibam que estás a trabalhar todas as coisas para o bem deles. Senhor, usa estas provações para refiná-los como ouro, que saiam mais fortes, mais sábios, mais dependentes de Ti. Que o testemunho deles inspire outros que passarão por situações semelhantes. Senhor, liberta os que estão presos em vícios. Quebra as cadeias do alcoolismo, das drogas, da pornografia, do jogo, de qualquer coisa que os escravize. Dá-lhes um novo começo, uma nova chance, uma nova vida. Pai Celestial, abençoa aqueles que se sentem sozinhos, os viúvos, os órfãos, os que não têm família, os que foram rejeitados, abandonados. Senhor, sê Tu a família deles. Abraça-os com o Teu amor. Envia pessoas para as suas vidas que os amem, que os valorizem, que os incluam, que experimentem a verdade de que Tu nunca os deixarás, nem os desampararás. Senhor, há idosos em lares de idosos que raramente recebem visitas. Consola-os, que sintam a Tua presença de maneira especial. Envia anjos para lhes fazer companhia. Toca o coração dos familiares para que os visitem mais. Senhor, há pessoas que, mesmo rodeadas de gente, se sentem profundamente sozinhas. Preenche o vazio que há dentro delas. Mostra-lhes que só Tu podes satisfazer completamente o coração humano. Que Te busquem e Te encontrem. Que descubram que em Ti encontram tudo o que precisam. Senhor Jesus, abençoa aqueles que servem em Teu nome. Os missionários em terras distantes, os evangelistas nas ruas, os que trabalham com crianças, jovens, necessitados. Fortalece-os, renova-lhes as forças, supre todas as suas necessidades materiais e espirituais. Protege-os dos ataques do inimigo. Que vejam muito fruto do seu trabalho, que não se cansem de fazer o bem, porque a seu tempo ceifarão se não desanimarem. Senhor, levanta mais obreiros para a Tua seara. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Chama jovens para o ministério. Toca corações com o chamado missionário. Que muitos respondam: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, abençoa financeiramente aqueles que sustentam a obra missionária. Multiplica as suas ofertas, que vejam o impacto eterno dos seus investimentos no reino. Que sejam recompensados abundantemente. Pai amado, abençoa aqueles que ainda não Te conhecem, os que vivem em trevas espirituais, os que adoram falsos deuses, os que negam a Tua existência. Senhor, revela-te a eles de forma poderosa. Quebra as vendas espirituais que os impedem de enxergar a verdade. Envia alguém para lhes pregar o Evangelho. Que ouçam a mensagem da salvação.
Toca os seus corações para que respondam ao teu chamado. Senhor, há pessoas que conhecem sobre ti, mas não te conhecem pessoalmente. Que saiam da religiosidade morta e entrem em relacionamento vivo contigo. Que experimentem o novo nascimento. Que sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Senhor, salva as pessoas que amamos, que ainda não te aceitaram. Continua a trabalhar nos seus corações. Não desistas delas. Usa-nos como testemunhas fiéis, que a nossa vida seja um testemunho eloquente do teu poder transformador, que vejam Cristo em nós. Senhor, abençoa os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal, que nos traíram, que nos perseguem. Senhor, é difícil abençoá-los, mas Tu nos mandaste fazer isso. Ajuda-nos a perdoá-los de coração. Liberta-nos da amargura, do ressentimento, do desejo de vingança, que possamos deixar a justiça nas Tuas mãos. Tu disseste, minha é a vingança, eu recompensarei. Senhor, transforma os nossos inimigos em amigos, muda os seus corações. Se não for possível a reconciliação, que pelo menos haja paz, que não vivamos em conflito constante. Senhor, abençoa aqueles que nos criticam, que falam mal de nós. Que as suas palavras não nos atinjam. Protege a nossa reputação, faz brilhar a verdade. Se as críticas são justas, dá-nos humildade para reconhecer e mudar. Se são injustas, vindica-nos. Que a nossa integridade seja evidente a todos. Que vivamos de tal maneira que as acusações contra nós não encontrem fundamento. Pai Celestial, abençoa este dia com a Tua presença manifesta. Que não seja apenas mais um dia comum, mas um dia em que experimentamos a Tua glória. Surpreende-nos com as Tuas bênçãos. Faz coisas que não esperamos, que não pedimos, que nem sequer imaginamos. Mostra-nos que és o Deus do impossível, que nada é difícil demais para Ti. Senhor, que ao longo deste dia vejamos respostas às orações que fizemos há muito tempo, que recebamos notícias que esperávamos. Que aconteçam encontros divinos, que as peças do quebra-cabeças comecem a se encaixar, que comecem a fazer sentido coisas que não entendíamos. Senhor, opera milagres hoje, milagres de cura, de provisão, de restauração, de salvação. Que este seja um dia que marque as nossas vidas, um dia que sempre nos lembraremos como o dia em que Deus se manifestou poderosamente. Que seja o início de uma nova temporada de bênçãos. Senhor Jesus, entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Que seja um dia segundo a Tua vontade e não a nossa. Que glorifiques o Teu nome através de tudo o que acontecer. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver as Tuas digitais em cada momento. Que tenhamos motivos para Te agradecer, para Te louvar, para Te adorar. Senhor, prepara-nos para o que virá. Se há desafios à frente, dá-nos força para enfrentá-los. Se há bênçãos a caminho, prepara os nossos corações para recebê-las com gratidão. Que caminhemos este dia de mãos dadas contigo, passo a passo, momento a momento. Que a cada instante estejamos conscientes da Tua presença. Que vivamos este dia na plenitude do Teu Espírito, experimentando o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria. Que seja um dia que Te honre em tudo, que ao nos deitarmos esta noite possamos dizer: valeu a pena colocar Deus em primeiro lugar. Pai amado, abençoa aqueles que acordaram hoje sem esperança, os que abriram os olhos sentindo que não vale a pena levantar. Senhor, infunde esperança nos seus corações. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança. Que hoje seja o dia da virada. O dia em que tudo começa a mudar. O dia em que a esperança nasce novamente. Senhor, há pessoas que pensaram em desistir de tudo, que contemplaram até mesmo tirar a própria vida. Pai, intervém, envia socorro. Coloca pessoas no caminho delas que falem palavras de vida. Que sintam de forma inegável que há um propósito para a existência delas.
que percebam que tu tens planos para elas, planos de bem e não de mal, para lhes dar futuro e esperança. Renova as forças dos cansados, dá vigor aos fracos. Que os que esperam no Senhor renovem as suas forças, subam com asas como águias, corram e não se cansem, caminhem e não se fatiguem. Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão desempregados há muito tempo, os que enviaram inúmeros currículos sem resposta, os que foram a dezenas de entrevistas sem sucesso. Senhor, abre uma porta de emprego para eles hoje. Que esta seja a semana da resposta positiva. Conecta-os com o empregador certo. Que sejam contratados para posições que não apenas paguem as contas, mas que também lhes tragam satisfação e propósito. Senhor, para aqueles cujos negócios estão à beira do fracasso, intervém. Envia clientes, abre mercados, cria oportunidades, multiplica os recursos, que vejam prosperidade onde havia apenas declínio, transforma a situação financeira deles. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti como provedor, que não confiemos no dinheiro, mas em Ti, que sejamos generosos com o que temos, que aprendamos a viver com contentamento, sabendo que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pai Celestial, abençoa aqueles que lidam com doenças crônicas, os que convivem com dor constante, os que tomam medicamentos diariamente, os que têm a vida limitada por condições de saúde. Senhor, manifesta o Teu poder curador na vida deles, que experimentem melhoria, que os tratamentos sejam eficazes, que a medicina avance e descubra novas curas. Senhor, mesmo que a cura física completa não venha imediatamente, dá-lhes graça para viver com a condição. Que não permitam que a doença defina quem são. Que continuem a ter qualidade de vida, a encontrar alegria, a cumprir o seu propósito. Senhor, abençoa os cuidadores de pessoas doentes, os que dedicam as suas vidas a cuidar de familiares enfermos. Dá-lhes paciência infinita, amor inesgotável, força sobrenatural. Que não se esgotem, renova-os a cada dia, recompensa o sacrifício deles. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra dependências químicas, os que estão presos ao álcool, às drogas, aos remédios controlados. Senhor, quebra estas cadeias, liberta-os completamente, dá-lhes força para resistir à tentação. Quando o desejo vier, que clamem a Ti e que Tu os fortaleças. Senhor, restaura o que a dependência destruiu, relacionamentos, saúde, dignidade, sonhos. Que reconstruam as suas vidas sobre o fundamento firme da fé em Ti. Senhor, protege os jovens das drogas, que não experimentem nem por curiosidade. Levanta barreiras. Coloca pessoas que os alertem dos perigos. Senhor, abençoa as clínicas de recuperação, os grupos de apoio, todos os que trabalham para ajudar dependentes. Dá-lhes sabedoria, compaixão, eficácia, que vejam muitas vidas restauradas. Que sejam instrumentos da Tua graça transformadora. Pai amado, abençoa aqueles que foram abusados, os que sofreram abuso físico, sexual, emocional, verbal. Senhor, as cicatrizes são profundas, a dor é real, mas Tu és o Deus que cura os corações partidos e que restaura as vidas despedaçadas, toca as feridas mais íntimas, traz cura completa. Que não vivam como vítimas pelo resto da vida, mas como vencedores, que o passado não determine o futuro. Senhor, dá-lhes capacidade de perdoar os abusadores, não porque o que fizeram foi aceitável, mas para que sejam livres da prisão da amargura. Senhor, protege as crianças de abusadores, expõe o que é feito em secreto, traz justiça, que os culpados sejam punidos e as vítimas protegidas. Levanta pessoas corajosas que denunciem, que intervenham, que protejam os indefesos, que haja tolerância zero para qualquer tipo de abuso. Senhor Jesus,
Abençoa aqueles que estão em processos judiciais, os que enfrentam litígios, disputas legais, acusações. Senhor, sê tu o advogado deles, defende a causa deles. Se são inocentes, que a verdade venha à luz. Se cometeram erros, que haja misericórdia. Senhor, dá sabedoria aos juízes que decidirão os casos, que julguem com justiça, sem parcialidade, sem corrupção. Que a lei seja aplicada corretamente. Senhor, resolve estas questões legais rapidamente. Que não se arrastem por anos. Traz acordos justos. Que haja reconciliação onde for possível. Senhor, protege aqueles que são falsamente acusados. Vindica-os, que a mentira seja desmascarada. Que a verdade triunfe, que os que tramaram o mal contra os inocentes sejam envergonhados e que os justos sejam exaltados. Livra-nos de advogados desonestos, de testemunhas falsas, de sistemas corrompidos. Pai Celestial, abençoa aqueles que perderam a fé, os que um dia te conheceram, mas se afastaram, os que foram feridos pela igreja, decepcionados por líderes, escandalizados por hipócritas. Senhor, chama-os de volta, mostra-lhes que tu não és como os homens falhos que os decepcionaram, que tu és fiel, mesmo quando somos infiéis, que o teu amor nunca muda. Senhor, cura as feridas que a religião causou, restaura a confiança. Que voltem não para uma instituição, mas para um relacionamento contigo, que experimentem a verdadeira essência do Evangelho, graça, amor, perdão, aceitação. Senhor, a jovens que cresceram na igreja, mas se afastaram, traz-los de volta ao redil, que a semente plantada neles, quando eram crianças, germine e dê fruto, que se lembrem dos ensinamentos recebidos, que voltem à casa do Pai, como o filho pródigo voltou. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam perseguição por causa da fé, os que em muitos países são presos, torturados, mortos por crerem em Ti. Senhor, fortalece-os, que sejam fiéis até a morte para receberem a coroa da vida, que o testemunho deles inspire outros, que o sangue dos mártires continue a ser semente do Evangelho. Senhor, liberta os que estão presos por causa da fé. Abre as portas das prisões, como fizeste com Pedro e Paulo. Envia anjos para libertá-los. Se não for a tua vontade libertá-los fisicamente, liberta-os espiritualmente. Que mesmo na prisão experimentem a tua presença, a tua paz, a tua alegria. Senhor, conforta as famílias dos mártires, os que perderam pais, filhos, cônjuges por causa do Evangelho. Sê tu o pai dos órfãos e o marido das viúvas. Supre todas as necessidades deles. Honra o sacrifício dos que deram a vida por ti. Pai amado, abençoa aqueles que trabalham em profissões perigosas, os bombeiros que arriscam a vida para salvar outros, os policiais que enfrentam criminosos, os soldados que defendem a pátria, os jornalistas em zonas de guerra, os trabalhadores em minas, em plataformas de petróleo, em construções de arranha-céus. Senhor, protege-os. Que voltem em segurança para as suas famílias a cada dia. Que nenhum acidente lhes sobrevenha. Coloca anjos ao redor deles, guardando-os em todos os seus caminhos. Senhor, dá-lhes competência no que fazem. Que sejam profissionais excelentes, bem treinados, sempre alertas. Que tomem decisões sábias em momentos de pressão. Que salvem muitas vidas. Senhor, abençoa as famílias deles que vivem com a preocupação constante. Dá-lhes paz. Que confiem que tu os guardas. Senhor Jesus, abençoa aqueles que cuidam de pessoas com necessidades especiais, os pais de crianças com deficiências, os que cuidam de familiares com Alzheimer, demência, paralisia. Senhor, o trabalho deles é árduo, muitas vezes sem reconhecimento, sem descanso. Dá-lhes força sobrenatural. Renova-os a cada manhã. Que não se esgotem física, emocional ou espiritualmente. Envia ajuda para eles.
que não tenham que carregar o fardo sozinhos. Senhor, dá-lhes paciência infinita. Há dias difíceis em que tudo parece demais. Nesses momentos, intervém. Envia teu consolo. Lembra-os de que o que fazem é precioso aos teus olhos, que estão a servir-te ao servir estes que precisam de cuidados especiais. Senhor, abençoa financeiramente estas famílias. Os custos com tratamentos, medicamentos, equipamentos são altos. Provê abundantemente, multiplica os recursos. Pai Celestial, abençoa aqueles que estão em luto, os que perderam recentemente alguém amado. A dor da perda é insuportável, o vazio é imenso. Senhor, consola-os com o consolo que só Tu podes dar. Abraça-os, enxuga as suas lágrimas. Lembra-os de que a separação é temporária para aqueles que morrem em Ti, que haverá um reencontro glorioso, que a morte não tem a última palavra. Senhor, ajuda-os a atravessar o processo de luto de forma saudável, que não fiquem presos na tristeza indefinidamente, que gradualmente consigam voltar a viver, a sorrir, a encontrar alegria. Não que esqueçam os que se foram, mas que aprendam a viver com a saudade. Senhor, dá propósito renovado a quem perdeu alguém, que canalizem a dor em algo produtivo, que honrem a memória dos falecidos, vivendo vidas plenas e significativas. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra a solidão, os que vivem sozinhos e passam dias sem conversar com ninguém, os idosos esquecidos em asilos, os imigrantes longe da família, os que se mudaram para cidades novas e não conhecem ninguém. Senhor, envia companhia para eles. Conecta-os com pessoas que se tornarão amigos, que encontrem comunidade, pertencimento, família. Senhor, usa a tecnologia para aproximar pessoas, que videochamadas, mensagens, redes sociais sejam pontes e não muros. Mas também levanta pessoas para visitarem fisicamente os solitários, que haja abraços reais, conversas face a face, presença física. Senhor, lembra aos solitários que Tu estás sempre com eles, que nunca estão realmente sozinhos, que a Tua presença é mais real que qualquer presença humana, que encontrem em Ti a companhia que anseiam. Pai amado, abençoa aqueles que têm sonhos adormecidos, os que desistiram de sonhar porque a vida foi dura demais, os que enterraram os talentos porque tiveram medo, os que pararam no meio do caminho porque enfrentaram oposição. Senhor, reaviva os sonhos, ressuscita as visões, mostra-lhes que nunca é tarde demais, que enquanto há vida, há possibilidade. Dá-lhes coragem para recomeçar, que tirem da gaveta os projetos abandonados, que retomem os estudos interrompidos, que voltem a criar, a inventar, a empreender. Senhor, conecta-os com pessoas que acreditarão nos sonhos deles, mentores que os encorajarão, parceiros que os apoiarão, investidores que financiarão os projetos, que vejam os sonhos tornarem-se realidade, que experimentem a satisfação de realizar aquilo que Tu colocaste no coração deles. Senhor Jesus, abençoa aqueles que servem nos bastidores, os que trabalham sem reconhecimento, os que fazem a diferença, mas ninguém nota, os que servem fielmente sem esperar aplausos. Senhor, Tu vês, Tu conheces cada esforço, cada sacrifício, cada ato de amor não reconhecido. Recompensa-os, não necessariamente com reconhecimento público, mas com a Tua aprovação, com a Tua paz, com a certeza de que o que fazem tem valor eterno. Senhor, protege-os do desânimo que vem quando o trabalho parece não ser valorizado. Lembra-os de que servem a Ti e não aos homens, que a recompensa que buscam não é terrena, mas celestial, que continuem a servir com alegria, com excelência, com amor puro. Senhor, levanta também pessoas que reconheçam e valorizem estes servos fiéis,
que recebam palavras de encorajamento, que sejam honrados pelo seu trabalho. Pai Celestial, abençoa aqueles que estão em transição, os que estão mudando de cidade, de emprego, de estado civil, de fase da vida. As transições são desconfortáveis. Há insegurança, medo do desconhecido. Senhor, guia-os através destas mudanças, que vejam que Tu estás no controle, que cada transição os leve a um lugar melhor, que o novo seja superior ao antigo. Senhor, para os que se casarão em breve, abençoa a união, que construam casamentos sólidos sobre o fundamento da fé. Para os que terão bebés, prepara-os para a paternidade e maternidade. Para os que se aposentarão, abre novas portas de propósito, que a aposentadoria não seja o fim, mas um novo começo. Para os jovens que entrarão na universidade, dá sabedoria na escolha do curso. Guia-os para o caminho certo, que estudem algo que combine vocação com provisão. Senhor, abençoa aqueles que têm chamados específicos. Os que sentem que Tu os chamaste para algo especial, mas têm medo de responder. Senhor, dá-lhes coragem, que não fujam como Jonas fugiu, que não se desculpem como Moisés se desculpou, que não se sintam inadequados como Jeremias se sentiu, que respondam como Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, equipa-os para o chamado. Dá-lhes as habilidades necessárias. Abre as portas de treinamento, de preparação, conecta-os com mentores que os guiarão. Senhor, provê financeiramente para que possam cumprir o chamado, que não sejam impedidos por falta de recursos. Multiplica o pouco que têm. Envia parceiros que apoiarão financeiramente, que vejam provisão sobrenatural. Senhor, dá-lhes perseverança. O caminho do chamado nem sempre é fácil. Haverá oposição, dificuldades, momentos de querer desistir. Fortalece-os para continuarem. Pai amado, abençoa aqueles que influenciam muitas pessoas, os líderes, os formadores de opinião, os que têm plataformas grandes. Senhor, que usem a influência para o bem, que sejam luz e não trevas, que edifiquem e não destruam, que espalhem verdade e não mentiras. Senhor, levanta líderes cristãos em todas as esferas da sociedade, na política, na educação, nas artes, nos negócios, nos meios de comunicação, que sejam sal e luz, que influenciem a cultura para Ti. Senhor, protege-os das tentações que vêm com a influência, orgulho, amor ao dinheiro, busca de glória humana, que permaneçam humildes, íntegros, dependentes de Ti, que usem a plataforma para avançar o Teu reino. Senhor, multiplica a influência deles, que alcancem multidões, que muitos sejam impactados positivamente, que deixem um legado eterno. Senhor Jesus, ao terminarmos esta oração, declaramos que este dia pertence a Ti, que seja um dia de vitórias, de conquistas, de bênçãos, que os caminhos se abram diante de nós, porque Te colocamos em primeiro lugar. Que vejamos portas abertas onde havia portas fechadas, que encontremos soluções onde havia apenas problemas, que experimentemos provisão onde havia escassez, que recebamos clareza onde havia confusão. Senhor, que ao final deste dia tenhamos muitos motivos para Te agradecer, que vejamos as Tuas digitais em cada detalhe, que reconheçamos a Tua mão operando, que testemunhemos do Teu poder, do Teu amor, da Tua fidelidade, que este seja o primeiro de muitos dias em que Te colocamos em primeiro lugar, que esta se torne a nossa prática diária, o nosso estilo de vida, a nossa marca registrada. Que sejamos conhecidos como pessoas que colocam Deus acima de tudo. Em nome de Jesus oramos. Pai amado, agradecemos por este momento de oração. Agradecemos
porque sabemos que tu nos ouves. Agradecemos porque cremos que respondes. Agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas, pela certeza de que nunca nos abandonas. Agradecemos pela possibilidade de viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em tua presença e te colocamos em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que quando colocamos Deus em primeiro lugar, os caminhos se abrem. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma comunidade de fé. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem. Que os seus caminhos se abram diante de ti hoje e sempre. Amém e amém.